Sejam bem-vindos a mais um Criando Asas. Hoje estamos com um convidado super especial, né, Fábio? Pô, conseguimos trazer a lenda. Vai com certeza inspirar muitas das nossas vendedoras, clientes. E eu peguei até uma colinha, porque ele é tão competente, tão bom, que eu vou até colar. Prêmio de melhor atendimento do ano de 2021, 6 vezes melhor vendedor do Brasil, 4 vezes melhor gerente do Brasil, 8 vezes melhor vendedor de acessórios do Brasil, ou seja, totalmente ligado ao nosso negócio. Título de gerente formador, então não guardou só para ele essas dicas. Maior taxa de retorno de clientes de atendimento em fidelização, aumento do faturamento de uma loja de 260 mil para 830 mil, palestrante, hoje em dia empresário, e ganhou um carro como prêmio de recorde de vendas na empresa que você trabalhava. Diego Portugal, seja bem-vindo. Vou pedir Que pra ela me currículo, cara, que currículo. Meu Deus! Canso da... Incrível! Respirou, né? Agora conta pra gente, da onde que veio esse dom da venda, né? Aonde que a venda entrou na sua vida? Bom, primeiro que eu acho mó legal quando você é apresentado dessa forma, né? É, bacana, porque né? a partir daqui, tudo que eu falar ganha muito mais peso, né? Ganha muito tem... mais autoridade. E é por isso que eu falo, você tem que ter história para poder depois você contar história. As pessoas hoje querem contar história sem ter história. É isso. E não dá, né? E não dá para ter história também sem ter renúncia. Eu já começo falando sobre isso. Não dá para você ter um currículo como esse sem ter renúncia, sem ter dedicação, sem se entregar da forma que precisa se entregar. Eu já falo sobre isso. É muito legal, assim, ter todos esses anúncios, todas essas coisas legais assim que você fala sobre mim, sobre minhas conquistas. Mas acho que o principal disso tudo, eu sempre falo assim, para mim o maior troféu que eu tenho, porque eu tenho vários troféus físicos mesmo, né? Carro que ganhou, viagem, palpáveis, né? Casa que conquistou, né? Tudo isso. Só que para mim o melhor foi as mudanças das minhas mentes, né? Eu chamo isso, é a mudança da minha mentalidade. Então, a cada ciclo, a cada etapa, eu fui mudando minha mentalidade. Só assim eu fui capaz de... Porque assim, você ganha a primeira vez melhor vendedor do Brasil. Comecei na reserva, né? Eu ganhei a primeira vez melhor vendedor do Brasil pela empresa. Você chegou. Você ganha mais? Talvez não. Você chegou lá, tudo bem. Mas aí você precisa mudar a tua mente para falar, preciso me manter agora. Aí depois que você... eu mantive por 6 vezes e só parei de ganhar como melhor vendedor do Brasil lá porque eu fui convidado a ser gerente. Mais uma vez eu tive que mudar minha mentalidade, porque eu estava confortável na minha venda. Para que eu vou passar para ser um gestor? Exatamente. Ter um novo desafio, né? Mais atividades, mais cobrança. E aí tem aquela, para mim é uma grande mentira, tá? Eu não preciso provar nada para ninguém. Mentira. Você precisa provar o tempo todo, o tempo inteiro, principalmente para você. Então eu tinha que me provar o tempo inteiro. E foi assim que eu consegui ganhar quantas vezes foram melhor vendedor e depois passei a ganhar melhor gerente. Só que tem um detalhe muito importante. De um ponto para outro, eu já me comportava como. Isso é muito louco, né? Então, antes de eu ser um gestor, eu já era como vendedor um bom gestor. Então eu geria muito bem meu tempo. Antes de eu ser um bom treinador de pessoas, eu já, quando vendedor, já treinava muito bem as pessoas. Então eu observava você e eu percebia, eu preciso ajudá-la naquele atendimento, eu preciso entrar naquele atendimento. Eu não tinha individualismo. Então, isso que eu ia falar, porque geralmente um ótimo vendedor é estrela, né? Ele é estrela. E você não tinha isso. Não, você tem que trabalhar muito a tua vaidade. Assim, eu não tinha porque eu olhava o tempo inteiro, porque a minha mente era mudada para isso, porque eu me percebia, eu não tô afim de ajudar. Mas eu acho que tem um fato que você, desculpa ter te interrompido, mas tem um fato que a gente conversava um pouco antes de a gente começar a gravar, que foi a tua origem. Sim, cara. E aí, queria que você contasse um pouco dessa tua origem, porque sem você falar da sua origem de humilde, sim, do lugar onde somos todos iguais, sim, você não conseguiria ter essa tua percepção de ser... Você não percebe a necessidade história, de ajudar e servir, né? Como você falou, né? Primeiro a gente tem que contar a nossa história. Então você está falando já de uma etapa para frente, sem contar então, assim, o que... Pelo amor de Deus, como é que esse cara chega nesse Exatamente. lugar, né? Onde é que ele veio para chegar dessa forma e ser tão simples, sim, a ponto de querer servir o próximo para poder fazer que automaticamente você cresce, né? Legal você até pontuar sobre isso. Você, não, Diego, antes da gente chegar aqui, volta aqui, né? Essa volta, ela parte de um ponto, que você até falou assim, de onde vem todo esse dom? De onde vem? Na verdade, eu não acredito de verdade, tá? Que a venda é um dom.
E tem muita gente que fala isso com a necessidade de querer te treinar e te vender, que vai te ajudar a ficar melhor. É óbvio que eu falo que a pessoa carismática, ela sai na frente, né? Se você é uma pessoa que tem carisma, que tem uma pessoa que sorri, é uma pessoa que... Diego, mas eu não tô afim, eu tô com um problema, tá? O seu maior vilão sempre vai ser a sua mente. Então, se você perceber que você precisa controlar a sua mente por um momento que você está vivendo, a gente fala assim, deixa o problema do lado de fora. Eu não concordo com isso. Para mim isso é uma grande mentira. Você tem que aprender a lidar e viver com o problema. E aí você sabendo lidar com a dor, você manda muito bem. Como é que eu vou esquecer que meu filho tá doente? Nesse exato momento agora que eu estou dando a entrevista? Não tem como. Eu aprendo a lidar, eu entendo o seguinte, eu confio, cara, minha esposa está lá com ele já foi medicado, eu tenho que esperar, eu não vou sofrer, agora eu preciso... Você liga pro médico e fala 72 horas de febre? Exato, exato. Eu preciso dar tempo para as coisas maturarem e se resolverem, porque tem muita coisa que se resolve sozinha. E isso vem muito da minha história, porque eu sempre falo o seguinte, a tua dificuldade ela vai te gerar criatividade, ponto. O problema é que a gente olha a dificuldade como trava, como pausa. E não é para pausar, é para você olhar e falar, tá difícil para eu conseguir fazer isso aí. Eu não tô conseguindo converter, vamos levar para o mundo de vocês, tá? Hoje eu tenho um faturamento pessoal como vendedor de 100 mil. Eu não tô conseguindo virar para virar 120, para virar 140, para virar 200 mil, o que tá acontecendo, tudo mais. Você tem que olhar para a tua dificuldade e perceber, tá? Agora, o que eu vou criar de plano de ação para conseguir chegar a 120, a 140, 150? Eu vou pedir indicação? Eu vou bater em porta? Eu vou ir nos lugares onde as pessoas não estão vindo até mim? Eu vou até eles? Eu estou acostumado só com o movimento? Eu fico reclamando do movimento ou vou fazer o movimento? Entende? Entende que tudo está muito interligado à mudança de mentalidade. Então, eu começo, eu parto da minha vida com muita dificuldade, eu não conto a minha história como vitimismo, muito pelo contrário, é muito como combustível. Eu pego a minha história com 4 anos, eu tive um pai assassinado, meu pai era policial militar, meu pai foi assassinado, eu morava na Zona Norte, no Rio de Janeiro, numa comunidade, com 9 para 10 anos, daí minha mãe criou a minha e minha irmã sozinha, porque eu tenho uma irmã 5 anos mais velha que eu. Minha irmã se envolveu com o irmão do dono do morro, do movimento. E aí entra um primeiro grande aprendizado da minha grande heroína, que é a minha mãe, né? E isso é muito importante, você ter boas referências, né? Em quem você se inspira. Pode ser seu pai, seu tio, seu irmão, vizinho. São os grandes mentores da nossa vida. São os grandes mentores da nossa vida. Você não tem um mentor, você tem vários mentores. E aí minha mãe, ela me dá um grande primeiro recado, que foi o seguinte, cara, não se negocia com insucesso. E em vários momentos dentro da nossa realidade de venda, né? Você negocia com insucesso. Hoje eu não tô afim. Hoje eu acordei de má vontade. Hoje eu só funciono depois do meu café. Não, eu fico muito melhor depois que eu almoço. Cara, o que é isso, sabe? Você está negociando com insucesso de várias formas. E aí, eu tracei que eu vou vender 200 mil esse mês. Eu só... Mas se bem que chegar a 150, tá bom também, né? Não, se você traçou 200 mil, você vai chegar a 200 mil e você vai fazer tudo que precisa fazer para chegar a 200 mil. E aí minha mãe descobre que minha irmã estava se envolvendo, porque hoje eu entendo que aquilo era um aliciamento, né? Você está num lugar que você vê um poder paralelo, você vê a pessoa que é do movimento com o melhor carro, com a melhor moto, melhor comida, melhor bebida, tudo. Então te seduz, né? E aí você se inspira, né? Tá ali. E aí minha mãe não aceitou essa situação da minha irmã se envolver com ele, e minha mãe arrumou uma confusão generalizada na comunidade. Você imagina? E na comunidade... Corajosa, na comunidade são 2 caminhos, né? Na verdade, alguns caminhos, mas... Dois claros. Claros, né? Ou você aceita e vive naquilo, ou você não aceita e você vai ser expulso daquilo, literalmente expulso. E foi o que aconteceu com a gente. Ou você pode ser morto, ou podem te bater, várias outras coisas. Como minha mãe não aceitou e teve uma briga, literal mesmo, no sentido da palavra briga mesmo, de jogar garrafa de vidro e não aceitar, porque minha irmã tinha 13 anos na época. A minha mãe chegou, ela estava sentada no colo do cara e tal, não sei o quê. E o cara tinha 28 anos na época. Putz, era um adulto, era literalmente, né, uma pedofilia ali acontecendo. E aí minha mãe não aceitou, teve uma confusão generalizada, expulsaram a gente com a roupa do corpo da comunidade onde a gente morava, quebraram a nossa casa inteira, entraram na nossa casa, derrubaram geladeira, rasgaram tudo. Só realmente não nos mataram, graças a Deus, né? Por isso eu tô aqui. E aí minha irmã escolheu ficar. Olha que loucura, com 13 anos minha irmã bateu o pé, vou ficar, e ficou morando lá. Imagina para uma mãe deixar sua filha com 13 anos lá. É porque, foi o que eu falei, as evoluções dentro de uma comunidade, ela acontece muito rápido. Uma menina de 15 anos, ela já se comporta como uma mulher de 17. É tudo muito rápido. É diferente. Muito rápido, muito diferente. Sexual, tudo é muito rápido.
E aí, a partir disso, por isso que eu falo que a tua dificuldade ela vai te gerar criatividade. A partir dali, eu e minha mãe fomos morar de favor, moramos de aluguel. Quantas vezes... Minha mãe nunca atrasou aluguel, nem nada disso. Eu nunca passei fome, né? Foi muito difícil, mas nunca passei fome. Mas, a partir dali, a gente viveu muitos dramas, sabe? E minha irmã ainda morando lá. Minha irmã teve uma filha com 14 para 15 anos, natural, né? Engravidou ali na adolescência. E aí, cara, a gente foi vivendo tudo aquilo, foi passando por tudo aquilo, foi passando por todo aquele drama familiar, mas o tempo inteiro com muita força de vontade de fazer dar certo. A palavra força de vontade é porque você precisa ter força mesmo com toda a dificuldade que você está tendo. E aí eu, com 10 anos de idade, eu já negociava aluguel pra gente morar, então a gente ia se mudar de casa. Minha mãe trabalhava de cuidadora de idosos, de segunda a sábado, então eu dormia sozinho, eu durmo e moro sozinho desde 10 anos de idade. Então eu dormia sozinho de segunda a sábado. Ela deixava a comida congelada, eu botava no micro-ondas, eu já me virava. Eu brinquei ontem, eu estava até conversando. Eu arei o fogão, varro casa, passo pano, como ninguém. Tipo assim. Sua esposa, então, ganhou na loteria. Hoje minha esposa, a gente tá... Ajuda. Não, é que, assim, hoje, é o que eu falo, você precisa ir evoluindo, né? Hoje a gente tem uma pessoa que ajuda a gente em casa e tudo mais, que fica com a gente, mas é isso, assim, você vai vivendo, mas quando a gente casou no início, cara, super ajudável e tudo mais. Depois a gente vai ficando mais preguiçoso, não tem jeito. Na natureza da gente. Vai transformando. Aí você vai transformando aquele desejo que você não tem mais de fazer em evolução para você custear para alguém fazer, simples assim. E aí a gente foi evoluindo. Daí eu conheci minha esposa num caminho, né? Aí passei por vários problemas, cara. Tentei ser jogador de futebol, eu tive uma grave lesão, tive que parar. E eu com um contrato profissional assinado para jogar. Eu jogava muito bem, obrigado. Passei por um concurso da Polícia Militar, que meu pai era polícia militar e foi assassinado. Minha mãe não ligou. Minha mãe é muito louca, cara. Minha mãe falou assim, cara, passou, que bom. Ficou muito feliz. Comprei uma moto. Nossa, que maravilha, quero andar. Ela não é aquela mãe que, tipo... não, você não vai andar de moto e tudo mais. Eu acho que minha mãe, ela tem ali um quê de desafio, sabe? Tipo assim, cara, arrisca. Porque a vida é arriscar. Eu sou piloto de parapente, né? Minha mãe um dia virou pra mim e falou assim, meu filho escolhe moto ou parapente. Ela não falou pra mim não, entendeu? Ela só falou assim, não dá. Eu só não consigo sobreviver com a sensação o tempo inteiro. E aí, cara, eu acho que é muito disso, sabe? Aí entra nos pontos da venda e das conquistas que eu tive. Eu sempre passei por muita dificuldade. Então, como eu sempre passei por muita dificuldade, eu fui desenvolvendo algumas coisas dentro desse processo difícil. Então, por exemplo, eu passei por um concurso, passei para a Polícia Militar. Não fui por quê? Porque eu tenho um grau de daltonismo. E aí eu descobri lá na prova, sabe? Aí eu começo a descobrir um comportamento que é muito interessante para a vida. Quando você sofre um problema, e isso tem um nome desse conceito. Hoje eu sei que tem um nome desse conceito. Eu sempre vivi sobre esse conceito, mas não sabia que existia um nome. Que é você ser antifrágil. Significa o seguinte, a cada ataque que você sofre, melhor você fica. É como um sistema imunológico. Covid, né? É uma tristeza por conta das vítimas. Mas o que começou a acontecer depois de um tempo do Covid? As pessoas começaram a desejar pegar e não morrer, obviamente, porque depois você estaria protegido, né? Sim. Então, é isso, o sistema imunológico é esse. Se você passa uma dificuldade no teu dia, no teu mês, na tua venda, você fala, putz, esse ataque, ele precisa me fazer gerar algum contra-ataque que agora eu fico... É que nem um elástico, né? Vai subindo o problema, você tem que ir subindo junto. Se Exato. Você vier para baixo, já era. Estoura. E vai estourar, exato. Então, você precisa ir evoluindo a cada ataque. Então, flexibilizando. A minha história difícil, ela me traz o tempo inteiro isso. Então, muito importante você saber as pessoas que te cercam. Mas eu não escolho as pessoas que me cercam dentro de uma loja que eu trabalho. Tá, mas você percebe quais são os pontos de energia e quais não são. Em toda equipe tem. Então, o que eu comecei a perceber? Quando eu tomo a negativa de que eu sou daltônico, eu ligo para minha esposa e falo, putz, eu tinha tudo planejado. Eu vou virar policial, vou pegar um empréstimo, vou fazer isso. A gente sempre tive o sonho de casar cedo, né? Eu casei com 22, minha esposa com 21, eu tô com ela desde quando ela tinha 14 e eu 15. Entende? Então, assim, aí eu falei, cara, liguei, aí ela começou a rir quando eu dei a notícia da negativa. Isso é muito importante. É engraçado, mas é muito importante. Porque é bom que você tenha uma pessoa assim do lado. Cara, é tipo assim, porque a única certeza da vida que a gente tem é a morte, correto? Certo. De resto, meu amigo, tudo é vivência. Tudo é, às vezes, trava do medo, né? Tanto é que eu vou chegar no momento em que eu peço demissão da reserva. Toda essa minha história maravilhosa. Fui convidado a virar supervisor. No mesmo dia que eu recebi o convite a virar supervisor, eu pedi demissão.
cara, eu tinha um salário muito bem obrigado, coisa que, cara... Mas você já tinha começado do zero com a sua mãe com 10 anos. Exatamente isso. Eu já começava do zero há muito tempo. Então, no momento eu sempre falo uma outra coisa também, que é o seguinte, a gente acaba se prendendo nos luxos que a gente conquista. Então, eu não falei que hoje tem uma pessoa ajudando a gente em casa? É um luxo, cara. Ah, eu não consigo viver sem essa pessoa ajudando. Mentira, você consegue viver. Ai, mas eu teria que lavar, Sim, você consegue fazer. Você consegue fazer tudo o que você precisa fazer de acordo com a necessidade do momento que você está vivendo. E aí eu passo por tudo isso, minha esposa ri, ela fala, cara, eu já sabia que você era doutor. Pô, tem uma parede verde na minha casa, você fala que é azul. Você precisou ir aí para te falarem que você era doutor? E aí eu comecei a rir no carro e aquilo ali me fez uma reflexão. Eu falei assim, cara, que loucura, porque seria um momento que deveria ela falar assim, puta, deu errado, que bosta. Caramba, nossos planos, nossos projetos. Não, e eu sempre eu sou um cara de muita fé, né? Eu creio muito em Deus e tal, sou cristão. Então eu creio muito, cara, que assim, as vontades de Deus, elas são muito maiores que as nossas, sabe? E aí, quando não acontece ou não dá certo o que você deseja, é porque não era para ser. Então eu fico muito tranquilo, por quê? Porque se você trabalha, busca as oportunidades, eu sempre faço uma oração, sempre Papai do céu, que o Senhor me demonstre as oportunidades. Eu só preciso enxergar, o resto deixa comigo. Se eu vou falar, como eu vou explicar, se eu vou treinar sobre um produto, se eu vou explicar como que ele funciona, para que ele funciona, quais ocasiões eu posso usar, são outros detalhes que compete só a mim. Não é mais Papai do céu. Papai do céu precisa me dar a oportunidade de chegar uma pessoa, ou de eu conseguir bater numa porta e a pessoa abrir. Ponto. De resto, é comigo. Então, sempre eu ando sobre esse modelo de, cara, eu preciso ser antifrágil a cada ataque que eu recebo. Eu fico melhor, então eu passo a desejar os ataques. Quando tá tudo muito calmo, eu falo, preciso ser atacado, porque agora eu fico melhor, agora eu evoluo, agora, igual você, de onde sai o crescimento da tua empresa? De um ataque. Sim. Você estava sofrendo e você fica melhor, aí você tem novos processos. E a gente percebe como foi importante, na verdade, pra gente. E como você falou, que a gente está se redescobrindo. A gente não ia estar com o podcast agora, a gente não ia descobrir várias habilidades que a gente tem. Então, o ser humano, ele é feito dessa forma, né? A gente, na crise, a gente arruma a solução. Sim, exato. E aí você tem sempre uma escolha, né? De arrumar a solução ou dar a desculpa. Porque, cara, tem várias desculpas sinceras. Várias. Você tem uma loja que tem X vendedoras. Ela pode te dar uma desculpa sincera e chegar pra você e falar, então, olha aqui, eu vi aqui, o número de ticket de cliente entrante caiu e realmente não tem como eu vender o que eu vendia antes. Ou você pode ter uma pessoa que fala pra você assim, cara, então, ó, o número de ticket caiu, eu percebi que, porém, como o número de ticket caiu e eu tenho mais tempo para ser mais produtivo, eu produzi por esse lado, eu fui mais efetivo nesse campo que eu não estava sendo efetivo. Acabou. Entende? Isso, eu saio de uma desculpa sincera e vou para uma solução eficaz. É muito sobre isso. Então, o tempo inteiro da minha vida foi cercado sobre isso, tanto no pessoal quanto no profissional. As pessoas gostam de separar, né? Profissional e pessoal. Não existe. Não existe. Tudo entrelaçado. Eu sou a mesma pessoa. Ponto. Então, a partir daí eu vou galgando, aí eu entro para venda, um amigo meu por conta de uma frase, cara, eu entrei para venda por conta de uma frase. Eu tava no meio do calçadão de Campo Grande, não sei se vocês conhecem. Sim, a gente tem loja lá. É, uma loucura, né? No calçadão. Cara, no meio do calçadão, imagina você tá no meio do calçadão de Campo Grande, eu e você conversando, do nada tudo fica mudo e você me fala uma frase que vai mudar a sua vida, né? Muito louco, parece cinema, mas foi isso que aconteceu. Eu tenho isso com essa menina aqui toda hora. Um grande amigo meu chegou e falou assim, cara, valorizem esses amigos. Um grande amigo meu falou assim, cara, eu falei assim, putz, eu encerrei meu contrato no profissional, eu peguei um dinheiro e aí, o que eu fiz? Eu sempre fui muito organizado, isso é muito importante, você ser organizado financeiramente. Eu ganhava 1.600 na época, cara, eu sobrava, eu tinha tudo certinho, organizadinho. Eu já, em nível de número, só para vocês entenderem, eu já tive salário mensal de 85 mil, pô. O moleque que saiu de onde eu saí. E aí o meu custo mensal era 6 mil, eu paguei o meu custo mensal e guardei 79 mil. Eu não fiz nenhuma loucura. Entende? Então você precisa ser organizado financeiramente. Contar. Eu sei que não é talvez muito da minha especialidade, mas é uma pauta que como eu sou organizado, eu posso falar sobre. Então, assim, você precisa ser organizado financeiramente. Então, eu sempre fui muito organizado, sempre fui muito consciente. Eu ganhei 10 mil na minha rescisão de contrato. Eu paguei minha carteira A e B, que eu sabia que se eu precisasse me abriria a porta, emprestei dinheiro para minha mãe, que nunca mais voltou, né? Você não empresta dinheiro para a mãe, né? E guardei um dinheirinho porque eu sabia que eu ia conseguir dar entrada no meu carro. E dei entrada no meu carro 1 ano depois, porque eu comecei a trabalhar no varejo. E a frase foi a seguinte, ele falou assim, cara,
você faz amizade de anos e minutos, você precisa trabalhar com venda. Esse cara, ele não era vendedor. Esse cara hoje é policial militar, olha que loucura, ele é engenheiro também. Inclusive, Marcelinho, um abraço, irmão. Legal. Ele falou essa frase pra mim porque ele leu em mim o que eu hoje ensino, cara. Ele falou assim, cara, você faz amizade de anos e minutos, então você precisa trabalhar. O que isso tem a ver com venda? Nada. Naquele momento, você falava que venda era só técnica. Você precisa falar assim, você precisa ter o PA assim, então tudo era muito técnico. Que é o que a gente percebe realmente nas nossas melhores vendedoras, que são essas que têm esse relacionamento genuíno. Sim. Né? Essa sinceridade, o servir. Então, Sim. Na verdade, o que ele estava querendo dizer é que você realmente tem essa troca genuína. Só que, olha que loucura, isso também se treina, né? Sim. Porque tem um conceito, aí eu vou pra, né, tem gente que fala, é um livro muito antigo que rege a humanidade, que é a Bíblia, que ele diz sobre esse conceito de servir. Aí eu entro no ponto que você falou, não, mas peraí. Vamos daqui pra frente. Aqui eu chego no ponto, que é o seguinte, eu percebi que quanto mais eu servia as pessoas dentro do meu universo de loja, melhor eu ficava. Porque eu tinha 1 ano, chegava você nova com 1 semana. Um argumento teu era um argumento que eu parei de usar, era um argumento que eu não conhecia, então eu já adiciono na minha caixinha e consigo fazer. Eu sempre falo assim, você, infelizmente, você não vai conseguir ser melhor em tudo. Mas o que você precisa ser muito bom é saber quem é melhor no que você precisa. Então você usa as pessoas. Aí, ó, eu venho do mercado de moda. Cara, eu não sabia vender linha alfaiataria. Tirar medida, eu não sabia. Tinha um cara da minha loja que era um fenômeno. Então, o que eu fazia? Eu desprendia, eu desplugava na minha cabeça qualquer situação de desconexão que eu tinha com o Fábio. O Fábio era muito bom na alfaiataria. Mas, cara, a gente não tinha a mesma linguagem, a gente não era amigo, a gente não saía pra almoçar junto e tudo mais. Mas na hora que eu precisava, eu tinha a humildade de chegar, Fábio, pô, me ajuda aqui, irmão. Eu pedi ajuda, as pessoas têm muita dificuldade de pedir ajuda, sabe? Eu acho que o desejo da vida é você pedir e falar, cara, eu preciso hoje, tudo bem. E o seu sucesso, ele tá no que você ainda não sabe. Exato. É exatamente isso, E aí, cara, já teve situação que eu era gerente da loja do adulto, da reserva, e tinha um gerente da loja do mini. Eu e um amigo, tivemos um conflito rápido, assim, porque a gente foi pegar a mesma roupa para vender para a mesma cliente, porque ele poderia vender lá na Mini também. Eu peguei primeiro, eu falei, o estoque é meu, eu que vou vender. Ele ficou chateadíssimo, foi para a loja dele cuspindo marimbondo. Aí, 1 minuto depois, eu tava com a minha máquina de café quebrada. Eu fui lá, a cliente, você me dá um café? Eu falei, putz, eu vou ter que ir lá no Fábio pedir café, e acabei de discutir com o Fábio. E aí, por isso que eu falo que você tem que ter desplugado algumas vaidades da tua vida, cara. Eu cheguei na loja dele, ele tava contando a situação pro supervisor dele na hora que eu cheguei, assim, 1 minuto depois. Eu entrei na loja e falei, Patrick, seguinte, a gente acabou de discutir, você tá pé da vida aí comigo, tá tudo certo, mas eu preciso de um café seu, como é que a gente faz? Ele começou a rir, ele falou assim, você é um idiota, pô, tá, não sei o que, pega aí. Leva o café. Leva o café, porque é isso, sabe? Eu não travo, porque eu acho que... aí entra uma outra pauta, que é crença limitante. O que me faz ter sucesso é que eu nunca limitei a minha crença. Seguinte, eu acredito que você não vai querer me dar café porque a gente acabou de discutir. Será que você não vai querer me dar? Será que se eu chegar da forma correta você não vai me dar? Pode continuar pé da vida comigo, mas você não vai me dar café. O meu objetivo era o café e eu consegui o café. Por quê? Porque eu despluguei a minha cabeça de crença limitante. Eu fui lá e arrisquei. Eu falo isso o tempo inteiro para minha esposa. Para de acreditar no que você não arriscou, no que você não viveu, no que você não tentou. Ah, não, eu acho que a Luana não ia me atender porque ela nunca tem telefone. Você ligou? Não liguei. Então como é que você sabe que ela não vai te atender? E na verdade, às vezes a gente se coloca em situações porque a gente se acha menos que os outros, né? Sim. Então a gente se coloca... Aí é um outro ponto ainda. Exatamente. Eu não vendo pra essa cara porque eu penso com o meu bolso. Ah, porque é muito exibido. E aí a vendedora pode se sentir menos em ter uma relação com o cliente, porque, não, é um outro patamar, tem nada a ver. Financeiramente, e se coloca menos, ao invés de tentar criar algum ponto em comum você vai ter com essa pessoa. Algum assunto você consegue arrumar vários pontos. Exatamente, você precisa procurar. E ninguém é melhor que ninguém. Exatamente. E essa não é uma frase de efeito, não, é verdade. Então, Fábio pode ter uma conta bancária aqui, um exemplo, tá? Ele pode ter uma conta bancária de 1 bi e eu de 1 milhão. A gente tá aqui conversando. Qual é a diferença que vai fazer 1 bi dele para 1 milhão meu? Nenhuma. A gente tem uma frase que eu, de vez em quando, falo nos treinamentos. No passado, né, que eu falava pra todo mundo assim, eu virava pra todo mundo assim, gente, olha só. Você tá vendo a pessoa aqui, mas quando ela vai no banheiro,
fede igual o teu. Exatamente. Se fizer cocô cheiroso, me apresenta que esse cara cara é diferente. Exato. Então, porque senão, amigo, é tudo igual. E o vendedor acaba fazendo isso. E um dos meus diferenciais sempre foram esses. De servir muito bem, de ter a humildade de pedir desculpa, de pedir ajuda quando precisava. E de fazer isso, de sempre me colocar no mesmo nível. Cara, eu nunca tinha viajado. Eu falava de viagem como se tivesse ido. Mas é isso que eu tô O Fábio foi para Barcelona. Não, o Fábio foi para Barcelona. Eu perguntava a viagem dele inteira. Se você me contar hoje a sua viagem, amanhã eu conto como se fosse minha. É 7-1? Não, eu só tô contando a história. Pô, Barcelona é muito incrível, porque né? você realmente prestou atenção na história dele, escutou todos os detalhes. E aí entra um outro ponto de uma boa venda, seja você líder ou seja você vendedor, tá? Você prestar atenção. Eu fazia um testezinho, que inclusive quem estiver assistindo, faça, porque vocês vão ver o quanto que é simples e incrível. O Fábio tá aqui com esse casaco, eu sou daltônico, mas eu acho que eu sei que isso aí é um mostarda. Aí ele ia falar, não, é verde, é um mostarda. E o Fábio entrava, comprava, ou não comprava, e ia. Quando ele saía, eu parava 1 minuto, chegava o meu vendedor e falava assim, qual era a cor do casaco do Fábio? Eu falei, casaco? Caraca. Meu Deus, não lembro. Você não prestou atenção na pessoa. Cara, se você não presta atenção nas pessoas, eu preciso saber que você tá com uma jaqueta, eu preciso te olhar para ter ponto de conexão. Mas eu te digo, eu posso te afirmar com 100% de certeza que essa é uma atitude, a Luana me conhece bem em relação a isso, que transforma qualquer relação, não é só de venda. Não, aí a gente está falando de vida. Exatamente, porque quando você presta atenção no outro, a pessoa se sente especial. Total. E a grande questão que a gente tem que desenvolver em qualquer tipo de relação é que quem está na tua vida, você tem que transformar ela naquele momento em especial, ela tem que se sentir especial perto de você. O exemplo de ontem, né, que você já... Na hora que eu falei, o Diego tá lá, tá no Maracanã. O Fábio, na hora, procurou, prestou atenção, ele já tinha, te reconheceu. Ele podia muito bem. Te reconheceu. Sim. Falei, é ele. Eu nunca tinha te visto. Eu falei, é ele, eu tenho certeza que é ele. E você ainda levanta. Eu falei, agora era isso. Mas você podia muito bem ter a informação dela, ou ela nem te desse a informação. Exatamente. Olha os pontos. As conexões, né? E olha os pontos de entrega, tá? De todos nós. Ela me manda uma mensagem, eu tô no Maracanã. Eu tô no meu momento de lazer. Eu posso muito bem olhar, não conheço. Não responder. E não responder. Já começa... Porque tudo começa de uma ação, né? Sim. Da ação dela. Aí ela poderia também pensar o seguinte, pô, não tô no meu horário de trabalho, aquela coisa feia que as pessoas falam, né? Não tô no meu horário de trabalho, não vou mandar mensagem pra ele. Já começa da ação dela. A ação dela vem pra minha. Não tô no meu horário aqui de resposta, não vou responder. Aí eu vou lá. Tudo isso, o que a gente tá fazendo? Quebrando padrões. Sim. Aí você quebrou um padrão, eu quebrei outro padrão, você quebrou outro padrão. Aí a relação não vou mandar pra ele, porque ele também não tá no horário de trabalho. Ele é o chefe da minha empresa. Eu vou mandar pro cara. Tipo assim, não. Você vai quebrando padrões. Exatamente. Ela podia muito bem, falou, não vou mandar, vou incomodar o Fábio, eu sei que ele tá... Tá no de lazer dele. Não, na verdade, pelo contrário, eu pensei, vou mandar porque vai que eles se encontram ali, né? Porque você tem uma cabeça muito evoluída. E é por isso que eu falo que as pessoas precisam ter cabeças evoluídas. Você falou uma coisa maravilhosa, tem um grande mentor que eu tive, e mentor não é só a profissão ser mentor, né? Mentor é uma pessoa bacana. Ele falou sobre isso, Diego, as pessoas precisam se sentir únicas, cara. Sim. Ser ouvidas. Cara, a gente que lida com o público, cara, às vezes a pessoa em casa não conversa, irmão. Ela não tem isso. A gente costuma dizer aqui no nosso negócio que antes delas serem vendedoras, elas são psicólogas. Pô! Principalmente no nosso negócio de atacado, que elas têm o próprio negócio. Você imagina, no negócio de atacado a pessoa tem o próprio negócio. Uhum. Não é uma compra de impulso, né? Que ela tá lá, vaidade. Não. Ela tá lá para comprar, para revender. Sim. Então, quando ela entra na loja, ela está cheio de questões a serem resolvidas. Ali tem 2 questões. A primeira é a financeira que ela quer resolver e a segunda são os problemas que ela tem em casa. Sim. Normalmente, uma venda nossa dura entre 1 hora e 1h30. Sim. Não é menos do que isso. Isso é um grande problema que a gente tem. Na verdade, é uma questão que a gente tem porque elas... Mas se você não escutar o que elas estão vivendo, essa compra não se realiza da forma que a gente imaginaria. Sim. Entendeu? Então, tipo assim, esse é um processo que a gente traz toda hora aqui dentro do negócio. Cara, escutem. Sim. Escutem. É porque a escuta ativa te leva para onde você quiser, né? Exatamente. Aí você pesca tudo. Sim, entendeu? Exatamente. Mas é bacana eu escutar você falar sobre isso da forma que você coloca, porque você transforma isso em simples. Tem muita gente que me dá esse feedback. Fala assim, Diego, não sei se você vê como tão simples, mas é tão simples quando você fala. Mas é verdade, legal, eu acho né? que talvez seja onde você chegou,
eu posso te afirmar isso, eu tenho um pouco mais de tempo de mercado que você. Boa. A gente falou, né? O dobro mais um pouquinho. Né? Que tenho certeza que você chegou onde você chegou justamente porque na tua vida você teve tanto problema, tanta questão importante, que o resto virou simples. Sim. E aí você transformou tudo na tua frente em coisas simples. Sim. Nada se transformou em coisas embrólios. É. Entendeu? Mas cara, e até obrigado por esse feedback, porque acho que é muito isso. Eu tenho hoje sócio, hoje eu tenho colaboradores, e eu falo isso pra galera. Eu falo assim, vocês queimam energia com o que não é pra queimar. Vocês gastam energia onde não é pra gastar. Cara, você sabe um grande problema pra mim? Inclusive, eu tenho muita vontade no futuro fazer psicologia e tudo mais, né? Com tempo, né? A gente vai ficando sem tempo. Cara, eu acho que sofrer por antecedência é uma coisa que a gente tá fazendo. É o mal do universo. Absurdamente. Aí, óbvio que linka a ansiedade, e inclusive eu falo que quando você sabe que o mal do universo é a ansiedade hoje, o segredo é você ser um imediatista. Um dos maiores segredos do dia eu como vendedor sempre foi isso. Vou resolver. Eu vou resolver. Eu sou um resolvedor de problemas. Eu gosto de problema. Eu lido bem no caos. Por quê? Porque eu sei que o caos tá todo mundo com a expectativa lá embaixo. Então, quando eu te entrego, meu amigo, cara, eu sou incrível, vem almoçar aqui, eu quero te dar bolo, eu quero te dar presente, porque é isso. Aí a gente vai entrando para o mundo da venda, que por isso que eu falei que dá para ser treinado isso, porque você vai falar assim, pô, isso é um efeito de recompensa, né? Então, pô, a Luana se sente muito bem com o Diego, então ela quer recompensá-lo. Qual é a melhor recompensa pra gente? É a compra, é a venda, é a relação que a gente constrói, é a pessoa indicando outra pessoa, é a gente construindo e chegando em lugares onde a gente não chegaria, é a gente pensar, putz, eu sempre pensei muito nisso. Tá, eu vendo isso aqui, eu tirei uma loja de faturamento de 260 para 830. Também não sou um cara que sou... omisso as informações, porque muitos profissionais como eu, eles omitem algumas coisas, né? É muito fácil eu falar pra você assim, tirei uma loja de 260 para 830 e o cara fala assim, nossa, eu quero contratar ele vai fazer isso em um mês. É uma mentira, ninguém faz isso em um mês, não existe bala de prata, não tem como. É uma construção. Você tem que saber que vai dar problema, você tem que saber que vai ter gente que vai tentar boicotar, você tem que saber que vai 30%. Você vai ter gente saindo se você está querendo implementar uma nova cultura. Você tem que ter essa tranquilidade de saber. Tempo? Cara, eu falo que no mínimo, para você ter uma mudança de cultura, no mínimo você tem que esperar um ano. Um ano, né? E aí você tem que saber que isso é um investimento. Mas quais foram os pontos, eu queria chegar nesse ponto, quais foram os principais? Quando você chegou nessa loja, o que você viu que, não tá funcionando, a gente vai ter que começar a mudar? Liderança. Mas você já entrou como líder? Quando eu cheguei nessa loja? Nessa loja. Quando eu transformei de... Isso, falando você de mim, chegou nessa loja... Eu linkei a eu ser como consultor. Cara, quando eu entrei no primeiro ponto, né, de partida, foi o seguinte, arregaçar as mangas e trabalhar. Primeiro ponto. Porque quando você entra em qualquer universo, seja ele muito bem sucedido ou não bem sucedido, que talvez esteja ele em choque, não esteja tendo um bom faturamento como se deseja, você tem pessoas que eles pensam muito sentado. Eu brinco, eu tenho uma coisa que eu falo. Piscou lento, andou devagar, desconfia. Você tem que ser ativo, você tem que olhar o que está acontecendo, mexer, meter a mão, fazer, arriscar. Então, o que eu pensei? Eu falei assim, cara, não dá para... E um grande problema de vendedor. Ele sai da venda, ele vai para a liderança, o que ele quer fazer? Ele não quer mais vender. Isso é uma loucura. Ele quer descansar. Ele fala assim, não, eu tenho um time que agora faz. Aí ele quer correr. Ele quer correr para onde? Para onde ele tem conforto. E resposta rápida, atrás do balcão. Caixa, estoque, resolução de problema. Não, meu amigo, venda é a parada. Então você quer mudar o teu negócio, faz ele vender mais. É a parada. Então você tem que ser muito bom vendedor. Primeiro ponto, eu decidi que eu seria o melhor vendedor da minha loja. Não só dos meus produtos direto, mas de ideia. Então eu trabalhava conceito dentro das minhas equipes. Esse conceito de antifragilidade eu trabalhava o tempo inteiro. Eu levava vídeo, eu levava texto, eu falava, eu fazia... Tem um livro chamado Gerente Minutos. Então eu fazia minutinho o tempo todo com a minha equipe. Saía uma venda boa, gente, vem cá todo mundo. Fábio, palmas pro Fábio aqui, por favor. Venda do cacete. Venda tipo assim, tinha venda que saía de 10 mil, de 1.000, de 500. A tua venda foi de 129. Eu bati a palma pra tua venda de 129. Porque eu vi o que você transformou naquela... Aquela venda não aconteceria, meu amigo. A pessoa, ela é como se ela tivesse só 130 e você conseguiu vender os 130
ter treino. Você chegou no topo, no limite. Então, a boa venda, ela não tá linkada só ao número. Ela tá linkada ao A transformação do negócio. Quando você conseguiu transformar. Cara, tinha gente que... Reserva é uma marca de semi-grife ali, né? Se você for falar. Se pudesse definir assim, porque grife é Louis Vuitton e etc. Não, então, mas é uma classe A. É uma classe A, Mas aí você tinha ali a pessoa que ia acompanhando a patroa junto e olhava uma camiseta que é amor pro filho. Mas ela não tem a condição daquilo. E aí é esse olhar que você precisa ter, cara. Aí eu percebi. A visão, né? Não é só visão, porque visão a gente linka, tipo, você precisa mensurar. Não, é realmente ver o negócio acontecendo. Olhar 360, a gente estava conversando sobre isso. Sim. Então eu via a menina que cuidava do filhinho da patroa que estava dentro da loja, tocando na camisa, olhando sem graça, com medo, e aí eu vinha. Eu não oferecia o café só para a dona que ia pagar, eu oferecia antes para ela, sabe? Ó, minha amiga, Lana, você é de casa, já eu trago café para você. Deixa eu tratar bem quem cuida dos seus. Aí a patroa olhava e falou, que atitude é essa? Você está tratando bem ela? Porque essas pessoas são invisíveis, né? Só que... Não pra gente. Não pra gente. Porque, não pra gente. Né, pro mercado que erra. Porque, não pra mim, porque eu venho de lá. Né? Eu fui muito tempo invisível para muita gente, então eu percebi, aí eu ia lá, eu dava o café, eu tratava bem, eu botava para sentar. Não, meu filho, que isso? Mas tem que pagar, que isso, pelo amor de Deus, senta aqui e tal, não sei o que, você vê a humildade. Aí você viu, aí eu já tinha linkado, lembra que eu vi tocando na camisa? Porque ia vender isso. Aí eu vim e falava assim, vem cá, vi você olhando na camisa. Pensou para quem? Pro meu filho, mas eu não tenho condição, meu filho, eu não consigo, e tal, não sei o que, fica tranquilo, vou fazer uma coisa boa pra senhora, e tal, não sei o que. Cara, aí o negócio acontecia e tudo mais, às vezes eu ia na Luana, que era a patroa, mano, é o seguinte, pô, eu vi que a fulana olhou lá e tal, não sei o que, papapá, ela falou que tem um filho, ela tem um filho, pô, amou a camisa e tudo mais, tal, não sei o que, pô, bota de presente pro filho dela, ela cuida do teu filho. A ideia era vendida pra você, ou talvez pra própria pessoa. Eu chegava pra pessoa e falava assim, mas vem cá, a senhora tem cartão? Olha, eu consigo parcelar só acima de, exemplo, de R$1.000 em 10 vezes. Mas esse valor eu consigo parcelar para você. Você parcela para mim? Então quando eu sair eu venho aqui e pego. Flexibilização, né? Aí você flexibiliza, você vê a situação acontecendo. E aí você tinha um encantamento, cara. Aí você tinha ela voltando com um bolo de banana, meu filho, aqui, pra você. Eu acho que Deus te abençoe. Você... E aí a gente volta pro ponto que você falou. As pessoas querem se sentir únicas. Então você precisa olhar, ver as coisas acontecendo. Então eu decidi que eu seria o melhor vendedor de ideia. Eu trabalharia conceito, porque pra mudar a mente é só trabalhando conceito. Eu ensinava a técnica, que também é muito importante. Como é que você vai vender isso aqui? Tá, e como é que você vende isso aqui que é 1.000 e isso aqui que é 100? Qual é a diferença de um para outro, se o Fábio tiver em dúvida? Eu ensinava meus vendedores a fazer isso. Você falou que 30% às vezes tem que mudar. Qual é o ponto que você chega e fala, agora realmente eu já tentei de tudo, sim, não consigo mais? Depois de você usar a ferramenta de comunicação, depois de você dar feedback, depois de você acompanhar, porque muito líder não quer acompanhar. Então, um dos maiores segredos, eu acompanhava. Na minha agenda, organização semanal, tava lá que eu ia ficar trabalhando com o Fábio de segunda-feira, de 10 da manhã até as 14, atendendo junto com ele. Ensinando a fazer. Atendendo junto com ele. Atendimento a atendimento. Nada era mais importante do que ele. Engraçado você falar isso, porque ontem, né, não tenho que te contar isso, eu não te contei ainda, porque eu peço permissão para ela. Ontem a gente acabou de voltar de uma convenção da empresa... eu vi. Da empresa Brasil. Teve JQuest. Teve JQuest, Michel Teló. Foi super bacana. Foi bem bacana. A gente subiu no palco, a gente não subiu em todos os itens que a gente quer, mas a gente não saiu do palco, a gente estava lá. Mas aí eu voltei com mais ideias assim, e aí eu virei para essa equipe aqui, eu vou ter que rodar as outras lojas, que a gente está aqui muito, eu moro aqui perto. Você acaba ficando... Mas eu rodo todas as lojas, como você falou, eu acompanho, né? Sim. Mas eu virei para elas e falei o seguinte, sabe o que vocês têm que fazer? A gente pegou a curva B ontem, né? Eu falei para ela ontem. A gente pegou a curva B, mexendo em tudo. Eu peguei a curva B de clientes e falei, vocês estão liberadas. Vocês escolhem uma cliente dessas da curva B de vocês. Folga remunerada. Vai junto com ela pra rua. Porra, do cacete. Vai junto com ela pra rua. Elas, mas como é que vai ser isso? Vê a dificuldade dela, vê. Escuta o que a cliente dela tá falando. O que tá acontecendo com... Elas compram pra revender. Sim. Então você vai começar... de lá você vai trazer ideia pra cá. Eu falei pra ela, vai com ela pra... Ou então você vai ensinar argumento que você aprendeu. Porque a primeira coisa que elas me perguntaram, mas como é que vai ser? Vai ser folga? Vai ser folga remunerada. Cara, assim, você vê, olha, porque a mudança de mentalidade é uma coisa que... Quando você falou isso, automaticamente eu já falei, caraca, do cacete.
Eu vou, agora, A vamos embora. pessoa pensa na comissão. Eu não pensei na folga, eu não pensei em como é que eu vou receber por isso. Você tá entendendo? Lógico. Você precisa... Óbvio que eu não vou falar assim, você não tem que perguntar, porque tem muitos patrões que são abusivos e tudo mais. É lógico, você não tem que perguntar lógico. detalhes. Eu sempre tive muito isso pra mim, tá? Eu não perguntava detalhe. Eu brincava, o Rony ia almoçar comigo sempre, porque eu fui o primeiro vendedor a mês normal na reserva começar a vender acima de 100 mil. Mês fraco. Mês fraco, que chamam, né? Eles só tinham passado de 100 mil em dezembro. Eu vendi o primeiro 100 mil em março. Os caras falaram, que é esse? Então ele ia almoçar comigo sempre. Aí ele perguntava, falava, Rony, o que tu tá fazendo? Eu falei, Rony, eu tenho que te agradecer. Pensa comigo. Você botou uma loja, você bota a roupa, você paga meu salário mínimo e pra eu vender. Então, tipo assim, eu só tenho que te agradecer, cara. E eu acho que falta a gratidão das pessoas hoje. Esse negócio de ficar... porque eu vou enriquecer Isso é uma mentira. Eu enriquecer o patrão, isso é uma mentira. Isso é uma maldade que fazem com as pessoas para fazer as pessoas terem a mente limitada. Por quê? Hoje eu só sou empresário porque eu já me comportava... Lembra que eu falei? Sim. Eu já me comportava como? É o pensamento de dono que a gente sempre fala. Mas o pensamento de dono, é óbvio que é um trabalho cultural, que a gente tem que fazer. Mas o engajamento é teu. Sim. Sabe? Eu não parto a partir do Fábio. Porque o Fábio riu para mim hoje eu vou dobrar. Porque ele falou que vai pagar isso, eu vou dobrar. Primeiro que quando eu trabalho com venda, se eu estou esticando horário, se eu estou me dedicando mais, eu estou pensando aumentando o salário. Eu estou pensando em mim. É lógico. Para de mentira de falar que está dobrando pro chefe. Você está pensando em você. Você quer aumentar o seu salário. Então isso sempre ficou muito claro para mim. E quando vinham me dar parabéns, cara, eu falava assim, não, obrigado, tal, porque eu sempre falo isso. A mesma mão que te aplaude, ela pode te bater também, tá? Sim. Então tem que ficar tudo muito claro. A minha esposa fala que eu sou muito frio, eu sou muito pragmático. É verdade. Você vai me dar parabéns porque você vai gostar da entrevista, meu amigo. Você não vai gostar do parabéns se você estivesse conversando com uma pessoa que fala, caraca, o cara não desenvolve tudo mais. É isso. Se eu não tivesse resultado, acabou. Então eu sempre falei, professor, Diego, poxa, parabéns por causa disso. Eu falei, Carol, é 50-50. Por exemplo, Diego, muito obrigado, você entregou 150% da meta esse mês, me ajudou na minha regional. Eu falo assim, Carol, eu fiz por mim. Você fica assim, porque não é verdade, fiz por mim. Eu sempre falo pra todo mundo, primeiro é pra gente, depois é pela família, depois... Aí em algum momento eu tô ajudando todo o fluxo, entendeu? É óbvio que você é uma pessoa bacana, que merece também, aí entra sim, cara, porra, o Fábio também me disse que tá precisando que a regional dele entregue, então, meu irmão, é mais um motivo. Mas o principal motivo sou eu. Sabe por quê? Porque quando eu coloco você como principal motivo da minha entrega a mais, se você me decepciona, eu paro. Acabou. Então, não é verdade, cara. Eu não vou parar por causa de ninguém. Eu não vou parar porque minha esposa riu diferente. Inclusive, cara, é óbvio, casado você tem problemas, né? Já tiveram várias vezes que eu tava com problema e vendi, assim, horrores. Teve vez que eu tomei uma multa... Teve uma vez que eu fui fazer uma bandalha errada perto do Rio Design Bar, onde eu trabalhava, eu ganhei uma multa de R$930. Ai, que você vai vender mais. Meu amigo, aquilo ali podia acabar com o meu dia, porque eu tava correndo para chegar no primeiro horário, antes da equipe da manhã, eu era da noite. Ou poderia ser um grande motivo para ser o meu melhor dia. E foi o que aconteceu. Então eu brincava com a galera, eu conversava, era um ponto de conexão. Eu falava, Fábio, você parou o carro aqui no Rio Design ou parou no Novo Leblon? Cara, toma cuidado lá no Novo Leblon, quando você faz uma bandalha, tem um guarda ali que tá escondido. É mesmo, pô, passo sempre lá pra levar meu filho. Opa, já descobri que ele leva o filho, que o filho estuda, qual é o nome do filho? Aí você vai. Como é que você usava essas ferramentas de CRM? Voltando um pouco mais pro... Porque eu e a Luana, a gente tem uma questão nas nossas conversas, que a gente sempre leva pro lado espiritual, energético, porque a gente é assim. Vamos pro... Não, porque tipo assim, porque você acabou de trazer essa questão do CRM, né? Sim. Eu já descobri isso aqui. Você usava alguma ferramenta ou você era do caderninho? Cara, eu sempre fui muito do caderno, primeiro ponto, né? Primeiro passo. Mas hoje, graças a Deus, evoluíram o caderno, né? Que é o CRM. O CRM é o teu caderno, pô. Sim, exatamente. Entende? Então, eu usava da forma que uma ferramenta precisa ser usada. Você precisa de uma chave Phillips para abrir essa caneca. Você não vai abrir com uma chave de fenda, você vai abrir com a chave Phillips. Então, você precisa usar. Então, o que eu fazia? Eu tinha uma organização de uso. Então, o que acontece? Se você me der um CRM, tem vários CRM no mercado, né? Tem Now, que é o da reserva exclusivo, tem Action. É o que a gente usa. Vocês usam Action. O Action, inclusive, ele nasce do Now, tá? Não sei se vocês sabem a história. Não sabia. A história é a seguinte, os caras contrataram programadores para desenvolver um CRM exclusivo para reserva.
A história que contam dentro da reserva, tá? E os caras... É um storytelling maravilhoso. Os caras curtiram muito. Falaram, putz, isso aqui é do caraca. Eu sou programador, sou o pai desse filho aqui. Vou criar o meu. Vou pegar daqui e fazer o meu. A história que contam é essa. Eu costumo dizer o seguinte, cara, que a gente não tá aqui pra inventar a roda, a gente tem que empurrar o carro. Exato. Né? Empurrar o carro. E aí, o que eu sempre fazia? De primeiro ponto, tá? De passo. Eu tinha um horário programado para fazer uso da minha ferramenta. Segundo ponto, eu quebrava qualquer crença de limitante. Por exemplo, a Luana não gosta de receber ligação, ou eu posso afirmar que ninguém hoje gosta de receber ligação. É óbvio que se você fizer uma pesquisa, de 10, sei lá, 6, 7 vão responder que não gostam de receber ligação. Só que eu tô atrás dos 3, eu não tô atrás dos 7 que não gostam. Então, eu fazia o que tinha que ser feito na ferramenta. Você pode simplesmente fazer uma mensagem automática que já se tem. Tá lá, Ou você pode olhar aquele histórico, olhar, mapear, olhar histórico de compra, quantidade que a pessoa comprava, quanto tempo ela parou de comprar. Fala assim, cara, para essa pessoa vai te mandar uma mensagem que ela não responde nenhuma, eu vou ligar, eu vou tentar fazer alguma coisa diferente. Então eu já usava a ferramenta a meu favor, porque eu estudava a ferramenta. A ferramenta tem muita informação, você não estuda. Sabe o que as pessoas fazem? Eu vejo. As pessoas abrem, botam lá, enviar, ok, vai pro WhatsApp, aperta, ó, já terminei minha agenda. Terminei minha agenda. Zerei a agenda. Entende? É isso que as pessoas fazem. As pessoas não... Aí agenda inativo, que deve ter lá. Sim. Aí eu olhava lá, ai, meu Deus, essa agenda inativo, ninguém atende, ninguém responde, um monte de contato inativo. Cara, tu tá caçando de verdade? Às vezes, cara, sabe um detalhe que eu peguei na agenda inativo? Ela subia sem um 9 na frente, ela subia só 8 números, que aí entrou o 9 agora. Sim. O vendedor, ele tinha tanta preguiça e ele falava que ele não percebia isso. E como era a sua abordagem? Você ligava, como que você se abordava? Aí tem que pagar, hein? Tô brincando. Cara, assim, eu vou chegar no ponto da ligação, mas antes de chegar no ponto da ligação, falando sobre esse processo que o Fábio perguntou. Porque pra mim, tipo assim, mais importante você tem a sua ferramenta, exatamente. É mais importante o processo. O processo, exato. E aí eu vinha nesse ponto, e aí eu fazia o bom uso, o bom estudo. Cara, eu dava muita sugestão de dashboard, ó. Isso aqui precisa estar no dashboard. Tem que estar essa resposta aqui. Tem que ter esse detalhe aqui. Tem que ter. Isso aqui não tem. Ó, eu pedi, não sei se no Action é assim, no Now que eles transformaram na reserva é assim. Você tem um histórico de compra, tem ali o teu modelo lá. Você comprou 5 anéis, 10 cordões. Embaixo, eu pedi para colocar embaixo, na barra de baixo. Se não for, pode pedir. O que a gente chama de infovendas. Aí, o que eu fazia como líder? Acabava, eu chamo de blitz. Meu sócio que gosta super quer me matar, porque às vezes eu vou dando algumas coisas como eu tô dando aqui, porque isso é coisa de consultoria, né? Sim. Mas pra mim, problema algum, tá? Fica tranquilo. Aí, eu vinha e pedia, aí eu falava, Fábio, acabou de atender? Chega aí. Como é que foi esse atendimento? Me fala detalhes do teu atendimento. Como é que era a Luana? Quem é o filho dela? Ela trabalha com o quê? Eu começava a perguntar. E aí eu percebia que no início eles não tinham um monte de resposta. A partir desse momento em que toda vez eu vinha, atendia junto ou perguntava, eles começaram a perguntar. Só que o vendedor, ele às vezes computa a ideia, ele às vezes nem usa na hora, mas ele principalmente, para mim que é o pior, ele não guarda, ele não arquiva. Então o que eu criei? Eu criei um método, um processo. Todo atendimento que rolava, a pessoa só voltava para a vez depois de imputar o Infovendas. Vamos... Já pode fazer as pessoas ali, vai dar um trabalho, mas a gente vai conseguir. Mas é isso. Você não entra na tua vez, não tá na vez. É a tua casa, meu amigo. Exatamente, não tá na vez, não tá na vez. As pessoas vão querer fazer o que elas querem. Bota isso. Sempre. Você tem filho, Fábio? Tem 3. Pô, você tem 3 filhos, eu vou nascer o segundo agora. Meu amigo, meu filho com 1 ano e 4 meses, ele já quer fazer o que ele quer, pô. Que sabe a pessoa que trabalha com você, que teve outra criação que, pô, com 30, 40 anos, verdade, ela vai querer fazer o que ela quer. Ou você faz o que tem que ser feito e você define o padrão, ou as pessoas vão definir o padrão. Eu sempre falo que não ter um padrão é um padrão. É um padrão definido. É um padrão definido. Diego, e assim, você é super simpático, super carismático. Como você lidava nessa liderança de conseguir cobrar e ao mesmo tempo... Acordos. Como que você fazia? Acordo. Fábio, cara, você sabe que a gente é simpático, a gente é gente boa, a gente tem uma boa relação, a gente gosta do Flamengo, e etc. Mas, meu amigo, deixa eu te falar uma coisa. Mais importante que a minha casa é o meu trabalho, porque é do meu trabalho que eu sustento a minha casa. Então, a gente pode continuar saindo para tomar um chopp. Acordo. Mas se você não fizer a produtividade e da forma que eu preciso dentro da minha ferramenta, eu vou ter que arrumar outra pessoa. De papo reto. Papo reto. E aí ele podia... Cara, eu tenho colaboradores que eles falam pra mim, eles falam assim, cara, era impressionante, tipo assim, você falava uma coisa...
E se tivesse que demitir o cara amanhã, se demitiria e tá tudo certo. E não tem rancor, não tem ódio. Não pode ter. Pra quê? Porque você também foi coerente, você já avisou. Você não o Fábio chegou... é ruim porque ele não entregou, porque ele não conseguiu ser produtivo, porque ele não consegue largar o WhatsApp, porque ele não consegue largar o grupo da família, porque ele não consegue largar o Instagram, ou o TikTok. Não, ele não é ruim, ele só não serve pra mim. Porque pelo que eu preciso, porque tá padronizado, tá alinhado, tá na cartilha, tá Você tem um conversado. propósito. E fica tudo muito claro. O problema é que a gente não alinha expectativa. É que eu não chego pra você e falo assim, Fábio, é isso, eu preciso disso. Ó, e aí, a partir de agora... E não é, cara, a partir de amanhã. Não é, eu vou ficar permitindo. Amanhã só volta pra vez depois de imputar o Infovenda. E não venha me colocar Infovenda bosta, não. Eu quero Infovenda, eu vou checar. E aí eu tenho também no meu cronograma o meu check no Infovendas. Segunda-feira eu abro Infovendas de todo mundo e olho um a um. Eu não vou conseguir olhar 100, mas eu olho 10. E ali eu vou conseguir ver uma amostragem. A amostragem pega, sempre pega. Aí você olha. E da mesma forma que você pressiona para poder melhorar, você parabeniza. Lembra que eu falei? Eu batia a palma, então o cara chegava, 10 pessoas. 3 estão bem, 7 não. Educação de adulto. Você vem... Fábio, Luana... Educação de adulto. Adorei essa frase. Educação de adulto. Fábio, Luana, na frente de todo mundo. Sensacional. Eu venho batendo nessa tecla, eu venho falando. Pode parecer chato, tal, não sei o que. Você tá tirando onda. Olha que Infovenda rico. Olha que detalhe. Nome de filho, que gosta, que time torce, onde mora. Olha, isso aqui é riqueza. Porque quando eu voltar a ligação, eu pergunto, e como é que tá a fulana, que é o nome da tua filha? Como é que tá a ciclana? Nem conhece, nunca atendeu. Mas tá lá a riqueza. Você tá deixando a riqueza pra empresa. E a pessoa, putz, agora eu entendo. Sabe por quê? Porque as pessoas elas não fazem porque elas não entendem a profundidade e necessidade da coisa. Então eu fazia esse uso da ferramenta, eu brincava no Infovendas, eu mensurava produtividade com efetividade. Não pode você fazer 100 contatos e quando eu olhar retorno, porque no Now o Action ele te dá, né? Sim. Retorno em cima do que você fez. Sim, valores inclusive. Valores. Aí você olha lá, o Fábio fez 100 contatos e voltou 2.000. O Diego fez 20 contatos e voltou 30 mil. Um tem muita qualidade, o outro tá me enganando, pô. O outro tá metendo dedo, o outro não tá olhando, o outro não tá sendo minucioso, o outro não tá olhando detalhe que alguém não tá vendo, que tá passando batido, o outro não tá tendo crença limitante. Tem alguma coisa acontecendo. Aí eu preciso ser estratégico como líder, de parar e visualizar o uso correto da minha ferramenta. E isso tudo se dá em cima de processos que você cria. Um processo que você criou para a tua liderança. Agenda semanal. Na agenda semanal dela, da tua gerente de loja, tem que estar conferindo. Se ela não confere, ela não vai conseguir ver o problema. Agora deixa eu fazer o uso da ferramenta é esse. Desculpa, entre outros mais detalhes. uma vez, eu acabo interrompendo, tem que ser mais bem educado. Não, você tá maravilhoso. Eu tô falando muito, né, gente? Não. A ideia era te escutar mesmo. A gente trouxe para te escutar, na verdade. Mas como a gente ia bater um papo antes, e a gente falou sobre liderança e mudança de mentalidade, né? Como é que você vê... Qual é o primeiro passo para que você consiga fazer com que a sua liderança entenda a cultura e você crie uma mudança real de mentalidade dentro da empresa? Bom, vamos lá. Eu vou falar como se fossem tubos, né? Você liga um tubo em um para ligar em outro, ligar em outro, ligar em outro. Não é assim que funciona? Sim. Né? Para você ir passando... Água, né? Água, tem né? Sim. Exatamente. Se você precisa que a tua liderança ela mude a mentalidade, o comportamento dela e automaticamente ela passe isso para baixo, você precisa ter um bom tubo ligado nela. Porque eu também não posso desejar que ela faça isso sem, ao menos, acompanhá-la, ajudá-la. Não tem como. Então eu preciso ter encontros com a liderança. Da mesma forma que eu quero que a minha líder dê feedbacks no meu time, eu preciso dar feedback imediato. Uma grande questão, a minha supervisão. Como é que é a visita a minha supervisão? A minha supervisão, quando ela está em visita, eu sei que a Aida ela faz isso muito bem, mas quando ela está em visita, ela acompanha os atendimentos, ela dá o feedback imediato, ela testa para ver se o Fábio viu o que ela viu. Ela aí, o que você achou desse atendimento? Pode parecer bobo, mas ela quer, eu preciso saber se a minha gerente viu o que eu vi. Se ela não viu o que eu vi, eu mostro para ela o que eu preciso que ela veja. E isso tem que ficar muito cultura. Ela se dá em cima da gravidade que você dá nas coisas. Da urgência, né? Então é o seguinte, para mim é grave você não ver e ter ouvido e ter visto que a pessoa queria tirar uma foto e ninguém levantou para ajudar ela para tirar uma foto. Isso é verdade. Parece bobo? Não.
Mas é grave. Parece bobo, por exemplo, uma coisa que eles têm na reserva, que é a seguinte: toda vez que eles chegam, eles perguntam. E aí, para um vendedor novo, vendedor que já sabe a resposta, eles não perguntam. Mas supervisor, diretor, dono, chega na loja, ele faz a pergunta para um novato. E aí, tem quanto tempo? Estou com uma semana, legal. E aí, qual é o principal produto da reserva? Aí, por exemplo, o vendedor. É a nossa calça, a nossa Polo Pima, isso aqui. Automaticamente o dono, o diretor, o supervisor sabe que aquele cara não foi bem treinado. Porque é uma pergunta que tem uma resposta. A gente sabe a nossa. Então, se a pessoa não está respondendo certo, ela significa que alguma coisa falhou no meio do caminho. Então, para você ter isso, você precisa ter um bom tubo ligado na liderança. Boa pergunta para a gente fazer, porque na nossa é a seguinte, né? A gente trabalha com transformação de vida. Sim. Nosso maior produto no atacado não é joia. É transformar vidas. Aí você pode fazer essa pergunta. Aí se a pessoa responder, você sabe que falhou. Falei aqui, ó, vou até apagar essa parte. Você sabe que falhou. Não, mas o segredo é dar a resposta. É lógico. Sim. Porque aí você percebe se a pessoa está atenta ou não. Entende? Aí você faz a pergunta de pegadinha. A gente vai saber se assistir, não? Se o pessoal tá assistindo. Também. Então é isso, assim. Então você se alimenta muito bem. Porque assim, eu não posso acreditar, cara, que você vai ser o ideal que tá na minha cabeça. O ideal tá só na minha cabeça. É um ideal. É um ideal, pô. Eu falo isso para as lideranças que eu formo. Ideal se constrói, não se deseja. Eu construo o Fábio que eu quero. E assim, eu como líder, cara, é engraçado até porque vocês falaram assim, eu percebi assim, pô, mas você é tão carismático, tão simpático, foi tão vergonha. E como é que você, esse cara porque as pessoas se preocupam muito em serem, né, dos outros gostarem. Serem agradáveis. A gente usa uma expressão aqui que a gente você tem a gestão humanizada, você tem a gestão maternizada. Sim, exato. Né? São duas coisas que as pessoas confundem o tempo inteiro, não querem estressar relações. Aí é problema que vem de muito tempo. Né? Pô, as pessoas não gostam, eu amo estressar relação, cara. Eu amo, eu sou. Adorei. Eu quero que você olhe pra mim e fale assim, pô, Diego, não gostei. Pô, de novo, maluco? Eu vou falar, cara, como assim? Eu vou ficar puto, mas estressou. Quando tem estresse, tem crescimento, pô. Treinamento, vamos lá. No pain, no gain. No pain, no gain. Aí você vai na academia, pô, você tem que fazer o quê com o teu músculo? Tem que amassar ele, pô. Você não é fisioterapia, pô. É verdade, você é entende? Fisioterapia. Então, a massa dói pra caraca, cresce. A massa dói pra caramba, cresce. Sem ser abusivo, sem cometer excessos. Mas é isso, cara. É isso. Aí as pessoas acham que porque você tá olhando, que você tá criticando, que você tá acompanhando, que você tá pedindo pra ver. Eu tenho líderes que falam assim, não, eu olho lá o computador sem a pessoa ver que eu vi. Não, ela tem que saber que você tá olhando. Vem olhar comigo. Vem olhar comigo. Porque ela tem que saber que o teu papel é conferir. Tem líderes que têm medo de dar nota em feedbacks. Dá nota. Não vou dar uma nota baixa, pô, talvez eu vou desmotivar o Fábio. Como assim? Você tem que falar a verdade pra dar a oportunidade dele mudar. E outra, eu não tô te dando uma nota. Você se dá a nota. Você se deu essa nota. E através de dados e fatos, eu te mostro por quê. Tu recebeu 2 e não 10. Mas é muito bacana escutar ele, porque a gente é super alinhado com o teu discurso, com o que você tá falando, né? E o meu retorno para o negócio, a entrada a gente teve umas questões importantes de supervisão. Hoje em dia a gente está sem supervisão de atacados. Está sem não. Os supervisores de atacados sou eu e a Luana. A gente pegou essa parte para a gente retomar, né? E é muito bonito para a gente ver que mesmo dentro da nossa forma intuitiva, eu tô sendo super franco, né? Sim, lógico. Cara, a gente faz... Acaba fazendo tudo que você tá falando. Mas entendeu? Tipo e é o que vem dando resultado. Na verdade, a gente segredo, começou a olhar... A gente não tem essa técnica de venda, que é o que você tá falando, PA, não sei o quê. Mas o que a gente faz? A gente olha para as pessoas e a gente é verdadeiro. Sim. Então, se a pessoa fala algo, a gente quer o resultado. Então, a gente tá muito alinhado com isso. A pessoa tá fazendo o que tem que fazer, a gente fala. A Lana é mestre em fazer assim, A Lana é assim, quer ver? Eu te conto. A Lana é assim. A Lana é ótima nessa questão. É muito engraçado. Não, porque falaram isso, falaram aquilo. Ela tá no telefone. Não, porque me disseram isso. Quem te disse? Cheguei, então só um minutinho. Tum. Aqui, eu tô com a pessoa aqui que falou que você falou. Hã? Acabou o problema. Acabou o problema, brother. É isso. Sacou? Assim, tipo, a gente resolveu, a gente diminuiu, encolheu, encurtou o tempo de solução, que era de uma semana para escutar onde é que tava no seu. Para 1 minuto. Entendeu? Não, e tem gente que fica chateado com uma situação que dura 1 mês. Que você resolve em 1 minuto.
É isso que eu falo muito isso pra ele. Eu falo assim, Fábio, a gente perde mais tempo na empresa lidando com coisas que dá pra ajustar em 1 minuto, uma ligação. Sim. E as pessoas não conseguem se comunicar. Não. É comunicação. Mas sabe por que as pessoas não conseguem se comunicar? Primeiro que é um erro, é um problema, a comunicação. Outro dia eu falei e o cara me corrigiu, um amigo meu. Eu falei assim, pô, a comunicação é o problema do mundo. Ele, não, a comunicação é a solução do mundo. É um problema que as pessoas não sabem se comunicar. Exatamente. Então, assim, a grande questão é que vocês precisam ajustar o tempo inteiro, como vocês estão fazendo, a comunicação, e aproximar, e encurtar, e falar, e reconhecer, e cobrar, e acompanhar. Problema, cara, não tem segredo. Quiserem contar com segredo para vocês... Ah, não, porque, cara, eu sou um cara avesso. Também. Inclusive, eu tenho até pouco... Eu tenho muitos amigos que falam assim, você deveria estar mais na internet. Eu sou até um pouco avesso, às vezes, à internet, porque tem muita gente contando história da carochinha que não é verdade. Porque você vai ter liberdade, meu amigo. Se você não trabalhar, você não vai ter resultado. Se você não acompanhar, você não vai ter resultado. Se eu não for sábado, domingo, acompanhar as equipes das lojas que eu estou dirigindo, lá ver o que está acontecendo no domingo, de surpresa, de supetão, e acompanhar, arregaçar minha mão, como eu falei, fazer junto, eu não vou conseguir mudar o domingo. E o domingo significa 2%, 3% do meu faturamento. Então não tem segredo, é trabalhar. E eu acho que é autorresponsabilidade, né, Diego? Porque você falou, você poderia chegar nessa loja e pensar, essa loja já vende 200 mil, tá num local que, é um local ruim, então assim... Não, tinha várias desculpas. Exatamente, é a desculpa. Sim. E não, na verdade, olha como é possível. Claro que não vai ser de uma hora pra outra, é um trabalho, mas é muito possível. Mas você falou uma coisa perfeita, Luna, assumir a responsabilidade. Hoje, outro grande drama, né? Ninguém quer assumir responsabilidade de nada, né? Tem que assumir responsabilidade, cara. Você tem que realmente falar assim, não, problema meu. É meu. O que foi? Foi eu. Quem deixou isso aqui? Fui eu. Aí eu tento culpar o outro, não, porque minha vendedora não ligou. Cara, pra mim, líder que chega pra mim e fala assim, não, porque eu pedi pra fazer e não fez, então tem que estar me preocupado com você. Porque você não tá tendo a firmeza de não mãe, te respeitando, se tua mãe pede né? pra fazer uma coisa, você vai deixar de fazer? Tem que fazer na hora. Não é agora. Eu lembro nitidamente da minha mãe falando assim, não é depois, não é daqui a pouco, é agora. Então eu levei muita coisa dessa, só que com amor, né, cara? Porque assim, você precisa ter... Porque, olha que loucura, eu tô falando disso tudo, se você não souber usar o tom correto, você passa para autoritarismo. Eu falo muito isso para os meus líderes, não confundam autoridade com autoritarismo. Autoritarismo é ruim, você precisa ser autoridade. Equilíbrio. Fabio, falei contigo, irmão, vem cá, vamos fazer junto. Aí dou uma brincada, falo isso aqui, vou mandar implantar cabelo em você, meu amigo. Porque, eu tô pedindo, você careca, não tá conseguindo fazer, vou mandar implantar cabelo. Ele dá uma risada, eu dou uma risada. Mas eu tô continuando cobrando e a gente tá continuando fazendo. E quando dá resultado, tô te falando. E vibra. Cara, tem que ter. Eu falo que vibração é vida, tá? Se não tiver vibração, se preocupe. Tem que ter vibração, cara. Tem que ter energia positiva. Ligou uma ligação boa, vibra. Fez uma venda boa, vibra. Eu fico muito louco, porque o vendedor às vezes faz uma boa venda e tipo assim... Não, cara, não é fácil. Porque na verdade, a pessoa ela acaba caindo num ciclo comum, né? Isso acontece muito com os vendedores bons, tá? Sim. Que é a vala que eu costumo, vala comum do vendedor bom. Se a venda não for foda, for só boa, ela não acredita naquela venda. Exato. Toda venda é foda. Toda venda é foda. E toda venda pode gerar uma venda mais foda. Vou melhorando, exatamente, né? Exatamente, entendeu? E aí ela tem que entender que para ela chegar naquele montante final ali do mês que vai pagar a comissão dela, ela vai precisar de todas as vendas fodas. Se ela comemorar só... ela vai precisar da fodinha, da fodona e da fodorástica. Exatamente. Precisa de todas, Eu sou um cara muito viciado em gerar o número, né? Por exemplo, 7.999, eu quero virar para 8. Eu sou meio viciado nisso. Tipo assim, a minha meta era 100 mil, eu cheguei a 109. Eu quero virar para 110, eu sempre virava. Então, assim, você tem que ser viciado. E sem uma venda de R$1, você não vira para 110. A gente tem uma brincadeira, né? Que a gente fala o seguinte, né? Eu trabalho com acessórios, né? Então, são joias folheadas. Então, você tem brinco, cordão, pingente, pulseira, anel e tornozeleira. Uhum. Uma loja que tem um PA de 1,50 pra mim eu não admito. Não pode, Faltou o quê? Meio dedo? Meia orelha? Entendeu? Um brinco só. É verdade. Entendeu? Não dá. Ou é 1 ou é 2. Exatamente. Um é 0. Mas sabe qual eu detecto um problema quando tem um PA de 1,50?
problema é na troca. O problema tá na troca. A pessoa tá trocando muito zerado. Entendi. Aí tem outras técnicas também que dá pra fazer. A gente vai conversar depois sobre isso. Entendeu? Mas é isso, sabe? Tipo assim, pô, a pessoa tem que estar muito atenta a tudo isso, né, cara? Sim. Tipo assim, cara, a pessoa vai comprar um presente. A Romanel hoje em dia é considerada uma das maiores empresas de presente do Brasil. Se a pessoa, quando pensa em presente, estamos falando ali na categoria de social que consome Romanel, tá entre as 3 principais marcas de presente. Não, e produtaço de qualidade. Qualidade pra caramba. Total. Top. Não é porque eu tô aqui não, mas total. Minha mãe usa muito, minha esposa usa também. Então, exatamente. É uso próprio, né? Uso próprio. Cara, um presente é brinco, cordão e pingente. Olha que presente lindo. Não, esquece. Não tem como. Não tem como ser menos de 3. É. Entendeu? O PA tem que ser 3 sempre, cravado ali, ó. Eu até brincava muito com isso, com esse lance do PA. Tipo assim, tinha cliente meu que, dentro da minha realidade, levando pra sua, né? Imaginar que a pessoa tá comprando cordão comigo e comprou um pingente e eu tenho que vender o PA3, né? Eu falava para as pessoas assim, não, Fábio, não, então nem leva o cordão e o pingente, pô. Você não leva o brinco, tá faltando, pô. Você não consegue entender comigo que tá pelado? Acabou. Você vai levar o cordão, você vai levar o pingente, mas você não vai levar o brinco, faltou. Não, então nem leva. Não fecha. Vai baixar meu pé, não leva. Aí a cliente fala assim, Diego, vai sair demais. Você não é. É porque senão... Aí eu levando pro meu mundo, né? A pessoa levava lá a camisa e a calça. Não levava cueca. Mas o tênis eu já tenho. Não existe. Não existe. Você vai com uma calça nova, você vai com uma camisa nova, você não vai com um tênis novo. Isso não existe. Você vai botar um tênis... Eu tenho um tênis novo lá, para de perturbar minha cabeça. Não é novo, eu sei que não é. Brincava, aí o cliente, bota, cara, só bota no pé, pô, experimenta. Pô, pior que é confortável, né? Tô te falando, bota isso aí, cala a boca. Consegui chegar no Cara, meu eu vou te falar, eu confessar um negócio em relação à reserva. Quase todas as minhas cuecas são da reserva. Os caras me empurram aquela porra da cueca, maluco. Cultura de oferta. Cultura de oferta. Pô, e cara, se eu te contar a história de cueca, é acessório, né? Sim. Se eu te contar a história de cueca, é loucura, pô. Eu chegava pros caras e falava assim, teve um cara que eu fui oferecer a cueca, ele, quanto é que tá? 99. Na minha época, já deve ter subido. Tá mais caro. Era 99. É 99. Ele, quê? Tu é maluco que eu vou pagar 99 reais numa cueca? Tu é doido. Outro problema do vendedor, ele para, tá? Quando ele recebe o não, ele trava, né? E eu não, cada frustração que eu sofri, eu tentava sair, né? Botar a cabeça do outro lado, sair por alguma tangente. Aí eu tranquilo e calmo, cara grosso, eu falei pra ele, não, tudo bem, Fábio, sem problemas. É complicado. Cara, é engraçado você tá falando isso. A minha mulher, história, tá? Não era verdade. Minha mulher, esses dias, ela foi naquela roupa que tem aqui embaixo, no redesign. Ela comprou uma lingerie, cara. Que óbvio, a gente fica muito feliz quando a nossa mulher compra. E eu conversando isso com ele. Cara, eu lembro que deu 890, uma lingerie com não sei o que, sabe? Olha que doideira, a cultura da gente homem, né, cara? A gente se desvaloriza tanto, né? Uma cueca pra gente. Aí eu brinquei com ele, pra proteger o nosso bem maior. 99 a 800 reais a pessoa acha cara. Mas, assim, cara, pra mim a questão é prioridade. Não é que você acha cara, é que você não tá dando prioridade pra uma cueca de 99. Ele e ficou quieto. E eu fui lá fechar. Cara, eu deixei a bomba na mão dele e fui lá. Daqui a pouco ele me chama aí. Pega pra mim 5 pretos e 5 brancos. O cara que não queria comprar uma, pede 5 pretas e 5 brancas. 500 pratas. Não, foi 1000 prata, né? 1000 pratas, 99, é verdade. Aí eu fiquei curioso, óbvio. Falei, mas e aí, o que... Primeiro que eu nem perguntei, eu peguei, né? Não é isso. Ele falou, eu vou levar, tu nem pensa. Pega. Eu peguei, botei, já tá separadinho aqui. Depois que ele pagou, eu falei assim, pagou? Aí eu falei, Fábio, mas o que é? Cara, tu falou aquilo, cara. Entrou como uma flecha, porque minha esposa foi na lingerie, ela comprou 2.000 reais de coisa. E pra mim, eu não me cuido, cara. Olha que doideira. Entrei na cabeça do cara, porque eu não aceitei. É a história do... Mas é que a gente... De novo, storytelling, eu usei... Não, e tem uma história interessante, que é aquela história que você, na sua casa... Você dá o copo bonito pro outro e toma água no copo de requeijão. E todo mundo, quando você conta essa história, a pessoa fala, putz, é mesmo. Só que eu não posso parar na conscientização. Porque eu conscientizei ele e fui pra ação. Né? Eu conscientizei, falei da situação, ele tomou a consciência, ele falou, você tá certo. E aí eu venho e falo assim, pô, tu merece, cara. Vai, confia em mim. E outra, tu vai experimentar, tu vai gostar. Você é um cara iluminado, né? Tem isso. Né, cara? Você consegue aliar a técnica com o storytelling, né? Você consegue realmente, você traz ali um processo bem bonito de execução da venda, né? Você sabe,
Tipo assim, um dia me perguntaram assim, por que você dá treinamento? Por que você dá treinamento? Eu nem sei por que eu dou. Porque eu saio falando as coisas e vem vindo na minha cabeça, e você tem essa vertente sua que você, obviamente, é extremamente técnico na tua venda, eu escuto que você é extremamente técnico, e você sabe incluir aí o carisma e o... Sim. E aí a gente tem que dar mais um parabéns pra você, cara. Obrigado, irmão. Um bom vendedor reconhece outro bom vendedor, né? Tem que reconhecer. Mas é isso. O que fica também muito claro é esse seu carinho pela empresa que você trabalhava e que Putz. continua, né? Esse Sim. amor. Sim. E isso a gente percebe muito, como é importante ter esse amor pela empresa que você trabalha, porque aí sim você vai... Prosperar, Sim. porque o funcionário prosperando, a empresa também prospera, é um ciclo. E também pegando a ideia e a cultura que a empresa está passando. Então, se a empresa te traz... Exatamente, não, eu acho que a meta é tanto porque é possível. Então, como que você reagia? Porque a gente tem muitas vendedoras que acabam de pegar a meta no primeiro segundo, nem tentam... não, já está muito alta. E como que você é, né? Primeiro que para eu ter amizade contigo, eu tenho que ter a primeira certeza, que é que você não quer me sacanear. Ponto. Não quer o teu mal, né? Eu não quero... Eu sei que a minha esposa, ela não quer meu mal. Se ela me traz uma missão difícil, só é uma missão difícil. Isso não muda o fato. Mas não é sacanagem. E as pessoas, quando recebem uma meta, que é uma missão, elas levam... Quer me sacanear. E não é sacanagem, pô. É só uma missão difícil. Outra coisa, eu preciso confiar na tua verdade e eu preciso confiar na tua veracidade de conferência para me dar uma meta daquela. Então, eu preciso ter o seguinte, não, a Luana, ela não me daria uma meta impossível. Primeiro, eu confio. Depois, eu entendo que... Primeiro, eu entendo que você não quer fazer sacanagem comigo. Segundo, eu entendo que eu posso receber a missão, ela pode ser uma missão difícil, eu não estou mudando o fato. E terceiro, eu confio que você está me dando uma coisa que eu consigo chegar. E eu sempre falo que as pessoas, elas começam perdendo aqui dentro. É verdade. Então, eu recebo uma meta. Isso aqui eu não vou bater, isso é impossível. Isso é impossível. Aí, o que acontece? Quando chega no final da meta, faltou só isso aqui. Esse pouquinho que faltou no final da meta... Foi o início que ela não Foi o teu início que você desistiu. Porque as pessoas, elas são muito... acho que é Maomé, né? Que tem que ver para crer. Exatamente, Aí a venda, ela entra por o contrário. Ela entra numa contramão. Eu preciso crer para ver. E aí não é só crença, porque senão, de novo, eu fico só no campo de desejo. Eu preciso agir. Aí eu preciso desenhar, esquadrinhar. Tá, beleza. Eu segui uma meta que é difícil. Tá, mas como é que eu vou chegar nela? Que ponto de ataque eu vou usar? Aí eu vou lá na galera do copo, eu vou lá na galera do celular, eu vou lá na galera do FAB. Tá, são esses 3 pontos. Desses 3 pontos eu consigo tirar 60% da minha meta. Os outros 40% eu tiro da onde? Daqui. Mas essa pessoa aqui, ao invés de me entregar 100%, ela vai me entregar 130%. Essa daqui, ao invés de me entregar 100%, ela vai me entregar 80%. Mas eu vou tentar chegar com ela a 90%, que já me ajuda. Aí eu tenho que começar a fazer conta. Estratégia de recebimento de missão para eu chegar. Então, eu preciso ter a confiança que eu vou chegar. E outra, se você acredita que a tua verdade, que aquela meta não deveria ser sua, é certa, vai lá então me vende, pô. Eu preciso ser honesto. Aí entra no ponto da honestidade, porque eu preciso ser honesto comigo e contigo. Que é o seguinte, você falou, você é muito grato e você sempre foi muito comprometido, porque eu fui muito honesto. Verdade, ela vai levar a nossa relação. Então é o seguinte, eu senti a honestidade pro outro lado comigo também. E eu sempre entendi que é o seguinte, é um casamento. Nunca vai ser só bom para um lado ou só bom para o outro. Vai ter momento que vai ser desagradado e vai ter momento que eu vou estar desagradado. E tá tudo bem. Então é um casamento. Então eu levo sobre esse conceito também as coisas. É um casamento, uma hora você vai ficar feliz, outra eu vou ficar feliz. E se embora. Não dá para eu querer ficar feliz o tempo inteiro, ficar recebendo sua meta que a empresa não tá faturando, que a empresa não tá crescendo. Não dá. Preciso evoluir. Aí eu chegava, então eu entendia que eu precisava ser honesto. O que é ser honesto? Se você me pede para pegar esse celular e botar nesse canto aqui, quando eu não faço, eu estou sendo desonesto. Porque eu estou falando para você, tá bom, Luana, eu vou colocar o celular aqui. E se você sair e eu deixo ele aqui, eu estou sendo desonesto. As pessoas acham que desonestidade é quando você pega uma coisa e bota na boca. Não, isso é desonestidade. Porque eu posso falar para você assim, Luana, olha, na boa, eu não concordo, o celular tá aqui. Eu não vou colocar o celular aqui. Você arruma outra pessoa para colocar o celular aqui porque eu tô indo embora. Cara, você pode ficar puto comigo, mas você vai falar assim, cara, esse cara é verdadeiro. Agora, para mim, a pior pessoa do mundo é que recebe, entende, você conversa, se ela tiver dúvida, ela tira a dúvida,
E ela fala, não, então beleza, agora eu entendi, agora eu vou botar o celular aqui. Mas quando você sai, ela volta pro celular pra cá. Isso pra mim é desonestidade, então eu nunca fui desonesto. Eu sempre recebi as missões, fui honesto no que eu recebia e entregava. E pra finalizar é o seguinte, você só prospera quando você ajuda outra pessoa a prosperar. Você não prospera se você não ajuda alguém a prosperar. Isso tem que estar claro. Se eu não sou afim de fazer outras pessoas prosperarem, eu não estou pronto para prosperar. Aí você vive num loop errado. Você vive em dívida, você se vive mal, você vive... Por quê? Porque eu não quero ver o bem do outro. Eu não estarei bem. E eu não estou falando só no campo de ver bem, é bem mesmo, financeiramente mesmo. Todos ganham. Todos, é o ganha-ganha. É o ganha-ganha. Eu sempre pensei nisso. Eu podia muito bem falar assim, quando vendedor, né? O Rony só me paga 5% e ele tá ganhando 95%. Pô, precisa ter consciência, cara. O cara, porra, ele paga segurança, ele paga CD, ele tem milhares de funcionários, folha salarial. Você quer trocar de lugar comigo? Começar a menos 1 milhão na frente? Você começa... Senta hoje no meu lugar. No dia 1 você começa a menos 1 milhão, pô. Exatamente. E eu, quando funcionário, eu pensava isso. Esse cara para manter 100 lojas, meu amigo, é loucura. Se o CD dele pega fogo, ele pula do 20º andar. Se ele não tiver cabeça. Eu continuo minha vida. Eu encerro minha carteirinha e peço emprego em outro lugar. Então não posso ser injusto, cara. É de acordo com o risco que você quer Assume. Ou então assumir na sua pede, vida, seja né? honesto, fala, não concordo com as suas ideologias, Fábio, estou pedindo para sair, eu vou abrir meu próprio negócio. Vai lá. Bom, tocando nesse assunto, você disse pra gente em algum momento hoje que você, quando foi pegar a supervisão, você pede... Quando me ofereceram, exatamente. Né? E aí você sai da empresa mesmo? Sai da empresa. Eu pedi demissão por um ponto que eu chamo de honestidade de novo e por um ponto que eu chamo de certeza. Certeza do quê? Da morte, como eu falei. Eu falei, cara, eu sempre tive a convicção de que o mercado ele precisa de pessoas de verdade. Eu acho que tem muitas poucas pessoas que viveram o que a gente vive no salão, né? Sim. Na ponta, como líder, os medos, né, e tal. Eu fui numa palestra maravilhosa do Bernardinho, perfeito, palmas. Mas ele não viveu o que eu vivo. Ele não passa pelo que eu passo. Então eu sempre achei que faltavam pessoas como eu. Primeiro ponto. Falou, opa, eu tenho espaço nesse mercado porque não tem muitas pessoas falando que eu vivi. Não tem pessoas que há 5 anos atrás andavam de BRT. Eu vivi o que a pessoa que me ouve vive. Então ela fala assim, opa, é palpável, é possível chegar onde esse cara chegou. Se Aqui a Dona Iafa, a gente tem um exemplo próximo, porque a Dona Iafa era sacoleira. Você tá entendendo? Então é o seguinte, aí eu falei assim, pô, eu vislumbrava esse mercado. Eu falava, pô, eu tenho espaço. Eu faço isso aqui. De novo, eu fazia isso lá com prazer, com tesão, com amor. Então, eu posso fazer isso como treinador de vendas, consultor, e aí o negócio foi se desenvolvendo, porque a minha empresa, ela abriu, né, virou uma empresa de soluções. Então, hoje eu tenho visual merchandising, hoje eu tenho recrutamento e seleção, hoje eu tenho desenvolvimento de leads, hoje eu tenho palestra, hoje eu tenho treinamento de vendedor, então eu tenho várias coisas dentro do meu hub. Aí, eu fui e falei assim, pô, eu tomei a decisão, por isso você precisa ser inteligente para tomar a decisão. Eu tomei a decisão em 2020, na pandemia. Eu falei, eu não vou seguir esse caminho que é natural, né? Virar supervisor. Não é invalidando, é só que eu sentia que eu não nasci para aquilo. Você tem que ter certeza do que você não nasceu. Só que eu fiquei 2 anos trabalhando forte, documentando o que eu fazia, entendendo o que eu fazia, estudando a mim, que você precisa estudar você. Às vezes você faz coisas que você nem sabe o que você fez para poder repetir. Como é que você vai repetir o mesmo sucesso se você não sabe o que você fez? E aí eu fui estudando a mim, fui documentando, fui entendendo o que eu fazia, fui treinando. Porque, cara, todo mundo que trabalha para você é uma oportunidade de treino, cara. Conhecimento que você... Esse encontro nosso aqui, a pessoa que está assistindo, é a maior riqueza que a pessoa pode receber. É um conhecimento. Teu conhecimento é rico. Eu te pergunto isso justamente porque aqui a gente trabalha criando asas de empreendedorismo, né? Você contou toda a tua história e de repente você transforma tudo isso que você aprendeu na tua vida numa vertente empreendedora. Exato. E aí você transforma a tua vida mais uma vez. Exato. E aí eu pedi demissão. Cara, eu falo isso, as pessoas não acreditam, né? Ficam assim, né? Meio surpresas. Eu tinha um salário muito bem, obrigado. Pensa num salário bom, agora multiplica por 2. Conquistado, tá? Porque é venda, tu conquista. Eu peço demissão e vou a 0, pô. Primeiro mês, cara, eu faturei na consultoria R$3.000. E que não era nada
do meu custo, do meu padrão que eu tinha atingido. Aí você fala assim, deu errado? Não. Eu tinha tanta convicção que o que eu sempre fiz para as pessoas eu conseguiria fazer para mim que daria certo. Eu servir, né? Quero servir, cara, que eu sabia que ia dar certo. Eu sabia que ia... 10 dias depois que eu saio da reserva, minha esposa anuncia a gravidez. Tem. Mais um propósito. Mais um propósito. Aí é por onde você olha, você vai olhar pelo olhar. E aí eu falo isso, não é olhar, porque as pessoas confundem de novo. Ah, eu olhei pelo copo cheio. Não, eu tive um pensamento de abundância. É um outro tema. Você vibra na escassez ou você vibra na abundância? Eu vibrei na abundância. Falei assim, opa. Bênção. É bênção. Meu filho tá vindo, junto com ele vai vir presentes. Batata, irmão. Batata. Hoje, até hoje, eu não bati em nenhuma empresa para falar, oi, tudo bem? Eu trabalho com isso. Não bati. Hoje, de folha salarial, eu pago o que eu ganhava. Então, aí é você olhar e falar assim, cara, vai ser difícil. Mas assim, você continua servindo, porque assim, por exemplo, hoje você tá aqui, Sim. Você não conhecia a mim e o Fábio. Eu recebi o convite do meu amigo. Foi um convite pelo Felipe, que trabalha no nosso marketing, enfim. Que a gente também não se conhecia pessoalmente, tá? Então, genuinamente você aceitou, Sim. né? Ele contou a história da empresa, qual era a empresa, você aceitou e tá aqui com a gente. Sim. Então, na verdade, você continua servindo e por isso que a sua vida é próspera. Sim, exato. É um ciclo. Agora, imagina se o Felipe me convida e fala assim, tá, Felipe, e aí, eu ganho o quê? Vai me pagar quanto pra eu tá aí? Isso aqui. Óbvio que em algum momento, quanto mais você cresce, não é questão de pagar, não. É questão de. Pô, eu recebi. É tua hora de trabalho. Eu recebi um convite para estar no Podpah, um exemplo. Que, pô, eles vão me custear X. Pô, você me deu o mesmo convite, eu vou lá, né? Pô, você paga minhas contas e tudo mais. Mas, cara, se eu consigo vir, eu sempre acho que uma boa conversa. Você sempre ganha. Você tá abrindo portas. Exato. Então, assim, esse é meu conceito. E aí, cara, de verdade, e eu aceitei vir, como tô aqui. E muitas não outras economizando pessoas palavras. Agora, a nossa empresa toda vai te conhecer. Sim. Então, muitos mais eu contatos. Exatamente. Entendeu? Você tá abrindo portas. E aí entra... Eu não sei se a gente tá chegando numa parte final, mas... Sim. Mas eu falo. Entra a frase que também me rege, que é: as coisas precisam ser consequência. Então, a venda é consequência de quê? Das tuas atitudes, dos teus comportamentos, da tua mentalidade, do teu treinamento, de como você vai treinar. Todo mundo treina, gente. O jogador de vôlei, o ciclista, todo mundo treina. O vendedor não treina. Ele não treina argumento. Eu trabalho do teu lado há 10 anos, mas eu não uso o mesmo argumento que você. Por quê? Se você tem sucesso nos teus argumentos, pura vaidade, concorda comigo? Vaidade, com certeza. Total. E falta de olhar para si. Entende? Então, assim, e aí eu peço demissão no momento que eu recebi o convite para virar supervisor, e a minha supervisora não acreditou, chorou. Falei, o que você tá zoando, pai? Porque eu sempre fui muito sacana, né? Não, você tá brincando. Mas, na verdade, eu pedi demissão e eu fiquei 3 meses na empresa, tá? Porque eu falei assim, olha, eu peço demissão e me tirem quando for melhor para vocês. Porque eu sempre fui muito grato ao que eles me proporcionaram. Conhecimento, aprendizado, oportunidade. E você precisa ser grato, cara, às pessoas. Você precisa ser grato. Hoje em dia tem uma coisa feia no corporativismo, falando do nosso agora, né? É que as pessoas, elas têm vergonha, elas têm medo de se agradecer, de mandar um e-mail agradecendo. Cara, você tem que ser grato, cara. Para de bobeira, sabe? Pô, seja grato, agradece pelo que a pessoa fez. Eu sou muito grato, eu agradeço, muito obrigado, cara, por ter lembrado de mim. Pô, valeu e tal, não sei o quê. Então, eu fiquei 8 anos na empresa. Eu vou chegar e falar assim, tô saindo amanhã. E outra, eu tenho um outro ponto. Eu não criei expectativa alguma de que eles deveriam fazer da forma que eu queria. A demissão. Exato, porque é um outro tema polêmico. É um outro tema super polêmico. Eu acho que o Fábio tem Eu fiquei 8 anos, fui o melhor vendedor. Eles não vão me demitir. Então, exatamente. Isso é total, aí tô levando pro pessoal. Aí já perde tudo, invalida tudo, né? E eu fui demitido fazendo carta, tá? Não, vou te mandar embora pra te ajudar. Ele é ruim? Não, cara. Ele fez o correto. Foi uma decisão sua, na verdade. Ele tá te dando a oportunidade de subir, você não quis. Ele quis que eu ficasse e tal, isso aqui. Eu falei, não, eu tô indo. Autorresponsabilidade mesmo. Foi decisão minha. Eu vou falar assim, não, o Fábio é ruim. Poxa, ele poderia... Diego, no teu pessoal, comendo um churrasco com os teus amigos, tomando a cerveja, você não vai falar que ele não poderia ter demitido? Óbvio que eu vou falar. Pô, ele poderia ter me demitido. Mas sendo humano, verdadeiro, profissional, eu tenho que falar. Não, o Fábio fez correto. Ele não é mais ou menos porque ele seguiu com a minha decisão. Porque foi a minha decisão, não foi ele.
Entende? Aí entra mais um ponto que você precisa se conhecer. E aí eu falei, caraca, putz, se eles me demitem... Porque se eu falar pra você que eu não pensei que se eles me demitissem seria ótimo, as pessoas que estão me ouvindo falam assim, pô, o moleque tá sendo hipócrita. Não, eu pensei, desejei, gostaria. Mas você também entende... Mas eu respeitei a decisão deles. Até porque você tinha uma missão. E aí quando você tem a sua missão, não importa a decisão dos outros. Aí eu falo assim, poxa, mas eu vou perder o meu fundo, não sei o quê. Cara, 1 minuto da minha vida perdido errado é muito mais caro do que 100 mil reais. Com certeza. Mas, Diego, assim, o que é importante a gente também deixar bem claro é que antes de você tomar essa decisão, você ficou 8 anos. Sim. Você conseguiu todas essas conquistas e você já saiu com um currículo para falar, olha, eu tenho expertise nisso, nisso, nisso. Então, não era o seu objetivo ser supervisor, mas você fez o seu melhor, tanto é que foi convidado, mas para ter essa experiência para sua carreira. Sim. Então, né, para as pessoas também não acharem que de um dia para o outro é fácil. É ouviu fácil. Aqui, eu vou pedir demissão Exatamente. amanhã. Agora eu vou começar a ensinar. Eu tinha reserva para viver 2 anos financeira. Exatamente. Eu tinha reserva financeira para viver 2 anos se eu não ganhasse R$1. A pessoa não tem uma reserva financeira. A pessoa não tem conquista nenhuma. A pessoa não ajudou ninguém. A pessoa não tem um documento que comprove o que ela fez. A pessoa não tem um case de sucesso e quer fazer isso? Não dá. Não dá. Eu falo isso, gente, pelo amor de Deus, não ouçam a minha história, não se emocione a ponto de amanhã querer pedir demissão. Você tem que ter os seus cases de sucesso. Você tem que ter case de sucesso para poder falar, ó, carteirada. Tô indo. Ô, Fê, a gente sabe que a esposa do Diego e a mãe do Diego amam o Romanel, né? Ih, presentinho! A gente ama presentinho. Valeu, irmão. Então... que lindo. Obrigado, gente. Pô, que embalagem bonita. Legal, muito né? Bonito. Eu sou outro ponto também, eu gosto muito de embalagens, tá? É mesmo. Cara, a gente agora, inclusive, está começando com a linha de relógio, que vai vir uma embalagem também sensacional, que é para agregar também valor nas vendas, desculpa, né, cara? Tá? Lógico, não é para ver, pô. Não, deixa a gente mostrar pro pessoal. Boa. Mostra pro pessoal. Vou mostrar as escolhas. Qual que você vai escolher pra sua mãe? Essa aqui, qual... essa é minha esposa. Sua esposa? Minha esposa é um pouco mais básica e tal, e é um pouco mais simples, assim, tá vendo? Que é mais simples. Minha mãe já é do brilho, já. Qual que é a da sua mãe? Tamanho é do brilho. Olha! Bacana, legal, cara. Galera, ó, façam uma história igual a mim e venham no podcast. Gente, cara, muito obrigado. Só tenho que agradecer, cara. Você é um cara, abençoado. Pode ter certeza que o cara lá de cima olhou pra você e falou, cara, eu vou iluminar esse maluco aí, porque ele merece. Amém. Obrigado pelo convite. Muito obrigado, tá? E, cara, a gente vai trocando bolas aí, vamos trocando ideia, que a gente tem bastante coisa pra fazer junto ainda. Sim, não. Tá bom? É só o início da nossa história. Valeu, cara. Obrigada, Diego, parabéns. Nada, obrigado a vocês. Gente, obrigada, Felipe, por trazer o Diego. Foi boa a escolha do Felipe? Foi. Valeu. Obrigado, gente. Tchau.